Bem-vindos ao canal Conhecimento é Poder. Pessoal, bom, vamos começar aqui falando das manifestações, né? Que a gente cansou de falar para vocês que o pessoal está sendo usado como massa de manobra, né? Desse dia 15 aí, teve alguns lá no meio que tinham, acho que eu vi uma placa de intervenção, os intervencionistas, né? E o resto tava meio perdido, meio, né, tinha algumas placas de fora Dilma, fora corrupção, essas coisinhas que, como eu já falei em outros vídeos, não vai resolver nada, absolutamente nada. E como o PT, né, ele trabalha incansavelmente, e isso você pode perceber logo depois do término das manifestações, né? O ministro de Araque da Justiça da Dilma, o Eduardo Cardoso, e o secretário-geral da presidência, o outro ministro, Miguel Rosseto, eles foram falar, né, que a Dilma fugiu, correu. E foram falar as coisas que, vamos dizer assim, eu, né, pelo menos fiquei abismado com. A gente pensa que não existe pessoas inteligentes lá, mas existe sim. Que é o seguinte, pessoal, o que eles estão fazendo? Eles vão virar o feitiço contra o feiticeiro. De que forma? Veja bem, hoje nós temos, né, um sistema político, um sistema judiciário mais ou menos, não vamos dizer que é ruim, mas também não é bom, meio termo ali, né, que permite manifestações, que permite, né, ainda permite o impeachment, permite a intervenção militar constitucional, né? Esse é o nosso sistema hoje. Ótimo. O que esses dois fizeram? Além de, vou ressaltar, pessoal, vocês podem ver que a todo momento, tá? O Miguel Rosseto, né? Ele falou o seguinte, que as manifestações contrárias ou favoráveis ao governo são legítimas. O que não é legítimo, o que não é aceitável, que deve ser condenado é o golpismo, a intolerância, o impeachment infundado que agride a democracia, a violência, afirmou o Miguel Rosseto. Ou seja, tanto ele, né, quanto o ministro, o Eduardo Cardoso, falaram que pro impeachment não tem legalidade jurídica pro impeachment. Por aí vocês estão vendo que eles já estão falando que não vai haver o impeachment, né? E que eles várias vezes frisaram que golpismo, né? E que na época deles eles não podiam fazer isso, não podiam fazer manifestações, etc. O que é uma grandíssima mentira. Que era na época dos militares. Então, pessoal, para vocês verem que eles temem, a única coisa que eles temem, como eu já falei em outros vídeos, é a intervenção militar. O resto é balela, tá? O resto é balela. Então vamos lá, vamos continuar o raciocínio. Então o que eles estão fazendo? Aproveitando, né, da manifestação vazia, né, que foi uma massa de manobra com um monte de artista, como eu já falei. Apareceu artista, sai fora. Isso aí é manipulação. Sai fora, pessoal. Falei, avisei já em outros vídeos meus. Então vamos lá. Manipulou, tá, deu 2 milhões de pessoas nas ruas. Ótimos. Se fosse pedindo unanimemente intervenção militar constitucional, seria maravilhoso, tá? Aí com certeza esses carinhas estariam com o cu na mão. Desculpa o palavrão, tá? Mas como eles ficam mandando mensagens subliminares, né, que isso nada mais o que não pode é golpismo, a intolerância, o impeachment infundado, essas coisas, eles ficam jogando subliminarmente. Para quê? Para os alienados, né,
ouvirem aquilo e já imaginarem que eles estão falando da época da ditadura, que era a época deles, que eles não poderiam fazer, que é tudo mentira. Então o cara já pensa, não pode voltar os militares. Então isso são mensagens subliminares que eles ficam jogando na população. Entendeu, pessoal? Então o que acontece? E aí eles aproveitando já, né, que eles são inteligentes, aproveitando essa massa de manobra, essa quantidade de gente, né, falando que eles que foram os eleitores, o pessoal que não votou na Dilma, ou seja, eles não vão falar nunca que a eleição foi forjada pela Smartmatic, nunca, né? Eu tenho certeza que 90% dos brasileiros não votaram nela. Mas eles estão falando que é os eleitores que não votaram. Essas desculpinhas desses caras, né? Então vamos lá. O que eles estão falando? De reforma política, pessoal. Reforma política. Esse é o golpe, vai ser o golpe fatal, o final no nosso Brasil, pessoal. Porque a gente não precisa de uma reforma política, entendeu? Agora, o ministro da Justiça tá falando que a Dilma vai, nos próximos dias, vai apresentar, né, um pacote de medidas de combate à corrupção e impunidade. Que eu não acredito, para falar a verdade, tá? Eu não acredito. Mas eles estão falando, e várias vezes falaram os dois, que eles querem mudanças no sistema político, né, eleitoral, todo o sistema político brasileiro. Pra quê? Pra quê, pessoal? Muita gente pensa, quer uma reforma política para leis mais fortes, para beneficiar o brasileiro, o povo. Negativo. A reforma política que eles vão fazer, ouçam bem vocês o que eu tô falando. Essa reforma política que eles estão jogando agora, por mensagem subliminar também a todo mundo em rede nacional, pro pessoal abraçar, dar beijinho, é o que? Pessoal, vou deixar bem claro uma coisa. Em nenhum país, tá? Nem na Alemanha, na época de Hitler, existia o nazismo. Ele tinha lá, o Hitler, ele tinha um sistema, um congresso lá, viu, pessoal? Ele tinha os meios, né? Como se a Alemanha fosse uma democracia. Igual na Rússia, a mesma coisa, entendeu? Não é, vamos supor assim, não é um comunismo aberto, um comunismo, é um comunismo disfarçado, entendeu? É um socialismo, né? Por quê? O comunismo tem o ditador, né? Até Cuba tem o Congresso, pessoal, entendeu? Tem o Congresso, tem a justiça, tem tudo, né? Não tá lá só o Fidel, ele é ditador, ele que manda, mas ele tem lá o sisteminha lá dele todo aparelhado, entendeu? Que ele manda em tudo para fazer pro povo parecer que existe uma democracia, entendeu? É isso que não é declarado, Dilma vai lá e eu sou, não existe isso, pessoal. Em todo, até Hitler, mesma coisa. O Hitler, ele mandava, mas tinha lá o Congresso dele, a Justiça, tinha o Estado, né? Com os 3 poderes todos aparelhados, como na União Soviética, mesma coisa. Então, pessoal, o Brasil, passando por essa reforma política que eles tanto falam, que você pode ver que todos os petistas estão falando da reforma política, todos eles. Pode perceber, pessoal, assiste lá no YouTube, eles falando, eles querem a reforma política. Por que eles querem tanto uma reforma política? Para ajudar o povo? Para quê? Porque é o seguinte, a partir do momento, já está pronto isso daí, a reforma política dele já está pronto. A partir do momento que o Congresso vendido, né, que só tem vagabundo lá, tirando uma meia dúzia, aprovar esse novo sistema político brasileiro, já era. Como na Venezuela aprovaram lá uma reforma política lá, já era. Tanto que o Maduro agora está legislando por decreto. Ele já minou o judiciário, o Congresso dele, porque os Estados Unidos, para quem não sabe, pessoal, estão fazendo exercício militar. Porto Rico, né, é uma colônia americana, tá? Faz parte dos Estados Unidos. Apesar de a língua lá ser espanhol, né? Mas
E os Estados Unidos, eles começaram exercícios militares em Porto Rico, depois que fizeram, né, colocaram a sanção na Venezuela. E o Maduro, como resposta, mandou mais ou menos 100 mil homens lá para fazer o treinamento também, os exercícios militares. Então a gente sabe, né, que está iminente aí, vai estourar uma guerra, né, que será a Terceira Guerra Mundial. E o Brasil, infelizmente, vai apoiar esse ditador aí, esse Maduro, entendeu? E provavelmente vai lutar contra os Estados Unidos, né? Isso se as Forças Armadas obedecerem a ordem dela, né? Da Unasul e etc. E ela começou já, pessoal. Como eu estava falando da reforma política, né? Ontem ela já sancionou o novo Código de Processo Civil. E o novo código em termos, né, que só piorou, porque esses socialistas, esses comunistas, eles são muito burros, né? Então eles não melhoram nada, eles só pioram. Ou eles facilitam para eles poderem roubar e escapar pela tangente dos processos aí. Então ela já sancionou ontem esse novo CPC. Então essa foi a primeira facada, né, na ordem e progresso do Brasil. Essa foi a primeira. E aí, como eu falei já anteriormente, na hora que eles conseguirem fazer a reforma política, acabou o Brasil, porque eles vão tirar a legitimidade das Forças Armadas de agirem, né, de fazerem a intervenção constitucional para salvar a nossa pátria, né? Então o pessoal está sendo manipulado, o povo está sendo usado de massa de manobra. Eu já falei isso milhões de vezes e volto a falar. Como o dia 15 foi mais um monte de artista. Quem não sabe, pessoal, os artistas, a maioria, 99% deles são comunistas. Eles, muitos nem sabem o que é isso, né? Porque tá lá mostrando a cara, mas não estuda. São um bando de analfabeto político. E tá lá apoiando, entendeu? A Globo manda fazer isso, o cara faz. Aí chama pra só ir pra rua. Mas como eu já falei, eu vi um monte de gente na rua e mais perdidos, gente andando pra lá e pra cá e sem uma determinação, sem um objetivo. E isso não vai ajudar nada, a não ser ajudar o PT, como está ajudando. E eles falando agora em reforma política, que é o golpe final, né? É o esgorjamento da veia do Brasil, né? Eles estão dando um golpe fatal na nossa democracia. E aí já era, acabou e não adianta chorar. Então já falei diversas vezes para vocês irem nas manifestações de intervenção militar. Outro tipo de manifestação é para inglês ver e não vai resolver coisíssima nenhuma, vai só ajudar o PT, como está ajudando essa última manifestação aí, tá, pessoal? E não se espantem que daqui a alguns dias eles vão apresentar a reforma política, porque já está pronta, entendeu? Uma reforma política lá, e o Congresso vai aprovar, assim como eles aprovaram esse CPC e ademais. Então, pessoal, é isso aí. O Brasil tá à beira do abismo, tá para acabar de vez com essa nova reforma política. E o pior é que nós não teremos mais a intervenção se essa reforma acontecer. Por isso, acordem agora, enquanto é tempo. Dia 28 tem uma manifestação, 28 de março tem uma manifestação que é para intervenção militar. Quer mudar o Brasil? Vai para essa intervenção, que essa sim é uma coisa que vai dar resultado. Eles temem, entendeu? E só isso que a gente vai conseguir, só com a intervenção a gente vai conseguir salvar nossa pátria da mão desses vermelhos aí, desses comunistas, desses raciocínio. Essa reforma política que eles querem fazer no Brasil é para vamos ser o mais preciso aqui, não é nem quebrar, é para amputar as pernas e os braços do Brasil,
A verdade é essa. Porque aí eles vão tirar da Constituição o artigo 142 e 144 que dá legitimidade para as Forças Armadas intervirem. Eles vão deixar Dilma mais à vontade para fazer o que ela quiser. Vão praticamente engessar o Congresso, vão engessar o Judiciário, entendeu? E é isso aí. É o golpe final, o golpe fatal que eles vão dar no Brasil, né? Vai ser essa reforma política. Então, pessoal, para vocês verem como eles são espertos, eles estão usando uma manifestação, né, dizendo que os brasileiros querem uma reforma política. E você vê que ninguém fala de reforma política, ninguém quer reforma política nenhuma. Nós queremos o quê? Né, uma intervenção militar constitucional para pôr os bandidos na cadeia, todos eles, os traidores nos seus devidos lugares também, e que o Brasil volte a crescer, volte a ter estabilidade, entendeu? Que os militares façam o que eles fizeram em 1964, fazendo o Brasil crescer, construindo hidrelétricas, etc. Porque até agora esse governo só sugou tudo que os militares fizeram. Eles criticam, mas eles não fizeram nada. Então eles estão só sugando, eles são vampiros, né? Só sugando o sangue dos brasileiros. Então, pessoal, quando você ouvir falar de reforma política, você já sabe que se for feita, se for aprovada, a gente já era. Nós estamos já era. Estamos condenados a ser uma Venezuela em proporções gigantescas. E aí é um abraço. Aí é o seguinte, já era. Porque como Cuba, você não consegue sair de Cuba. Você não consegue sair. Se tiver família lá e você sair e não voltar, o Fidel manda sequestrar sua família lá e te chantageia, manda você voltar. Se você falar em rede nacional, já era. Ele mata toda a sua família. E o Brasil vai ser isso aí, igual a Venezuela. Lá o Maduro mandou prender até um prefeito lá esses dias atrás aí, entendeu? Dizendo que ele estava conspirando contra ele. Ou seja, é um ditador. E a Dilma vai ser a ditadora do Brasil, né? Vai sair ela, vai entrar o Lula, que é 1000 vezes pior que ela em 2018, porque não preciso repetir. Quem quiser ver o vídeo aí, assiste aí, é só procurar nos vídeos falando da fraude nas eleições, nas urnas eletrônicas, entendeu? Não vou ficar repetindo isso porque tá aí no canal. Então, pessoal, eles estão articulados, eles estão espertos, entendeu? Eles não estão de brincadeira e eles querem o poder de qualquer forma, de qualquer custo. E pelo que eu tô vendo, né, apesar da gente tá falando aqui, tá avisando, tá longe, né, de as manifestações serem pedindo uma intervenção militar, né? Então eu acredito que a gente tá indo pro buraco vamos pro buraco mesmo, vai todo mundo se arrebentar, porque o povo infelizmente quer saber de Big Brother, quer saber de carnaval, quer saber de balada, quer saber de tudo, menos do que tá acontecendo com o país dele, que amanhã ele vai ser um escravo, entendeu? Igual lá em Cuba, que eu acho que o salário são $80, alguma coisa assim, entendeu? E se você não trabalhar lá, você se arrebenta, você é preso, você é morto, entendeu? E vamos ser escravos, já somos, né, escravos, pagadores de impostos, mas vai ser muito pior, em proporções imensuráveis. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Na fala, quem quiser ver, acho que deve estar no YouTube aí já. Veja os ministros falando, que vocês vão perceber que a única coisa que eles falam várias vezes que não pode haver golpismo. O golpismo que eles falam é a intervenção militar. É disso que eles têm medo, tanto que eles ressaltaram diversas vezes, tá, pessoal? E não é golpismo nenhum. Seria a medida, entendeu? A melhor medida que poderia acontecer no Brasil agora, imediatamente, para que aconteça. E como, né, eles sabem que a qualquer momento, né, os militares podem se mobilizar, eles já estão acelerando essa reforma política.
como eu falei nos outros vídeos, vai acontecer a intervenção? Vai, se o povo clamar. Mas o povo está dormindo. Então eles estão acelerando a reforma política. Para quê? Para ilegitimar uma intervenção. A partir do momento que você mudar, né, fazer uma reforma na Constituição do Brasil e tirar, né, os artigos que legalizam uma intervenção constitucional, você tá pondo as Forças Armadas na ilegalidade. E na ilegalidade eu acredito que eles não vão agir, pessoal. Eu acredito que os militares não agirão se não tiverem respaldados pela lei, né? Então, o que eles querem é isso. Porque aí, a partir do momento que eles fizerem essa reforma, acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Aí é só sentar e chorar. Acabou o Brasil. Tá, pessoal? Então é isso aí. A gente tá estamos... Aí vai ser uma primavera árabe no Brasil, né? Vai ser guerra civil e aquele... Do jeito que foi que vai ser na Venezuela também, que já tá tendo, né? Mas daqui a pouco vai piorar. Aqui também vai ter, entendeu? E é aquilo. A Venezuela vai arrumar... Escutem o que eu tô falando. Ela vai arrumar guerra com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos já deu uma sanção contra eles. E eles estão fazendo treinamento, exercícios militares lá, perto das forças que estão próximos lá, fazendo exercícios militares também. E se um soldadinho atirar um foguete em direção aos Estados Unidos lá sem querer, ou sem querer querendo lá, acertar lá no coisa, pronto. Os Estados Unidos vai entrar em guerra com a Venezuela. E o pior de tudo é o seguinte: o pior de tudo é que nós vamos apoiar a Dilma, bandida, com o PT, vai apoiar o Maduro e nós vamos declarar guerra contra os Estados Unidos. Ou seja, vai ser a terceira guerra mundial. Entendeu, pessoal? E a gente do lado errado, porque vamos estar do lado desses bandidos, desses fanáticos aí. Então, pessoal, a coisa é séria, não é brincadeira. Eu vi a manifestação, como eu falei no outro vídeo, perdida, entendeu? Tinha uma meia dúzia que tinha placa, entendeu? O pessoal só passeando pra lá e pra cá, entendeu? Sem organização nenhuma. Então isso não surte resultado, pessoal. Tanto que eles já falaram aqui que não tem base legal para um impeachment. Imagina se tivesse. Estão falando que não tem, entendeu? Então, mais uma vez, o impeachment não vai acontecer, entendeu? A Dilma vai ficar no poder, os bandidos do PT vão continuar no poder, e se eles fizerem a reforma política, acabou o Brasil. Ou seja, vamos acordar, entendeu? A única opção, a única saída do Brasil é uma intervenção constitucional pelos militares, tá? É a única saída. Vocês têm que pôr isso na sua cabeça, pôr isso na cabeça dos familiares de vocês, dos seus amigos, para que a manifestação de 2, 3, 5, 10 milhões de pessoas seja com placas gigantescas de intervenção militar constitucional. Aí esses caras vão se borrar, vão cagar nas calças, vão chorar, enquanto não fizeram a reforma política, tá, pessoal? Então é bom frisar isso. Depois que fizerem essa reforma, um abraço para todo mundo, já era, acabou. Aí tem que mudar, se conseguir sair do Brasil, tiver dinheiro, vai embora, porque o Brasil já era, tá? Então é isso aí. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, deixa seu joinha para ajudar, ajuda muito, né? Ajuda a divulgar o vídeo. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal. A gente tá aqui para ajudar vocês, sempre falando a verdade, dando as notícias que possam ajudar vocês aí no dia a dia, a não ser mais um alienado, mais um louco, né? Como esses petistas aí, mortos de fome, que se vendem por R$30, R$50, tá? Então, pessoal, não adianta não ser vendido, não adianta ir pra rua e ser manipulado, e ser massa de manobra, tá? Ser um idiota útil, como diz Antônio Gramsci. Não adianta. Você tem que ir pra rua com um objetivo. Eu quero a intervenção militar em só uma voz. Eu quero a intervenção militar de todos 2 milhões de brasileiros, que seja 2, 3, quanto for. Aí sim os militares vão se mobilizar e vão resolver o problema. Mas se a gente continuar dormindo,
esses bandidos do PT vão fazer a reforma política e já era, acabou o Brasil, tá, pessoal? Os militares não agirão na ilegalidade, isso eu garanto para vocês. Não vão agir se não tiver suporte legal como eles têm hoje. Hoje eles têm um suporte legal e vão ser reconhecidos internacionalmente, né, pela ONU, se eles intervirem aqui com o clamor popular. Agora, se não tiver o clamor popular, eles não vão agir. E se elas fizerem, a Dilma e os bandidos fizerem a reforma política, acabou a legalidade das Forças Armadas, né? E eles não vão agir mais. E aí, um abraço, acabou o Brasil, tá, pessoal? É com pesar que eu falo isso, mas é a realidade, tá? Bom, pessoal, é isso daí. Muito obrigado para todos que acompanham o canal, os inscritos, e fiquem todos na paz do Altíssimo.